começar corrigindo as minhas sobrancelhas. Elas têm as pelinhas muito clarinhas, então deixa ela muito falhada. Então eu corrijo somente essas falhas e deixo ela o mais natural que eu consigo. Eu uso os dois tons de marrons dessa paletinha da Ruby Rosa e fica muito bom e bem natural. Bom, agora eu vou delimitar essas sobrancelhas com esse corretivo de cobertura alta da Ruby Rose. É um tom de bege amarelinho, mas depois que eu passo o pó por cima, ele não fica marcado assim, como com essa cor muito estourada. Fica, mas fica mais suave. E fica muito bom o resultado. E você delimita do jeito que você achar necessário. Eu costumo delimitar somente as bordinhas no meio, o centro eu deixo sem passar o corretivo, eu acho que fica um efeito mais natural. Bom, e com o mesmo corretivo que eu delimitei a sobrancelha, eu já corrigi abaixo dos olhos, iluminei onde precisava iluminar. Como esse corretivo é uma cobertura alta, eu espalhei o máximo que eu pude para ele ficar bem uniforme. E em seguida eu não usei base, só vim mesmo com o pó do tom da minha pele e dei uma uniformizada em todo o rosto para tirar um pouco da marcação desse corretivo, desculpa. E já com as mesmas paletas de pó eu já fui fazendo contorno e deixei todas as partes bem marcadas onde eu acho que precisa dar mais ênfase. Bom, para nariz, bochechas, testa, eu deixei bem marcadinho no vídeo, ficou um pouco estourado, mas eu garanto que ficou muito bom. Bom, partindo para a parte dos olhos, eu usei esse fixador de sombra da paletinha da Luisance. Ele, além de fixar, ele dá um destaque maior às cores das sombras, o que deixa a maquiagem bem mais bonita. Como o fixador de sombra é uma pastinha, então eu passei um pouco de pó para poder dar para trabalhar melhor as sombras, sem que fique grudando. Bom, para as sombras eu usei essa paletinha da SP Colors e eu usei esse tom vermelho, como vocês podem ver. A luz estava um pouco estourada, talvez não consigam ver de primeiro como que estava ficando nos olhos, mas eu fui aplicando com o dedo mesmo. Apliquei como se fosse uma linha, apliquei o vermelho no meio, do meio para o canto externo dos olhos, e no canto interno eu apliquei esse amarelo, um amarelinho qualquer. Eles são tons sem brilho, não são cintilantes, e eu apliquei esses dois tons primeiramente. Bom, em outra paleta eu peguei esse tom de laranjado, apliquei no canto externo do olho, por cima do vermelho mesmo que eu já tinha passado, porque para dar um efeito de degradê em toda essa sombra. E em seguida eu peguei o pincel e fui esfumando tudo, esfumando com a mão bem leve, mas espalhando bem para ficar bem sem essa marcação de sombra, o máximo que você conseguir esfumar. Bom, na parte inferior dos olhos eu apliquei um pouquinho de sombra vermelha, só para dar uma encontrada aí na sombra, com a sombra do cantinho externo. Nada demais, e esfuma bem. Em seguida apliquei essa sombra cintilante, esse amarelinho, para dar uma iluminada nos olhos. E apliquei somente na parte central.
Com a sombra marrom da paletinha da Ruby Rose de sobrancelhas, eu dei só uma profundidade aqui no cantinho externo. Bom, em seguida eu fiz após aplicar a sombra, eu vim fazer o delineado. Aquele famoso delineado de gatinho que muita gente tem dificuldade. Eu também ainda não sou craque em fazer. E aí eu fiz um delineado mais longo. Bom, em seguida eu apliquei bastante máscara de cílios. Usei o curvador de cílios também para dar um efeito melhor. Então, eu não usei cílios postiços, somente a máscara de cílios. Na parte inferior, superior, e é isso. Bom, tá aí o resultado. Eu gostei bastante dessa sombra, desse degradê. E em seguida eu escolhi o batom vermelho. É um vermelho bem chamativo. E eu achei que combinou super bem com a sombra, apesar de ter muita gente que não gosta de usar sombra colorida com batom vermelho, mas eu acho que nesse caso combinou super bem. Bom, em seguida eu usei um tom de uma paleta de sombras que eu tenho aqui, um tom rosado com glitter, só para dar um efeito de iluminador acima da maçã do rosto e no nariz. Ficou um brilhinho bem sutil. No vídeo talvez não dê pra ver porque a sombra é muito clarinha, mas ficou super legal. Deu um destaquezinho ali naquelas regiões. Em seguida, um blush bem clarinho, só pra dar uma saúde ali na maçã do rosto. Apliquei com pincel. E nesse caso eu achei que precisava um pouquinho mais de pó no contorno, só para dar uma retocada. Bom, gente, então esse foi o resultado da maquiagem. Eu espero muito que tenham gostado.
Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de aproveitar para convidar vocês para se inscrever aqui no canal. Dá uma visitada lá no blog, caso queiram. Vou deixar o link nos comentários. E eu espero vocês aqui pro próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Beijos, tchau.